agora tá vindo as denúncias e não tem mais como esconder. A própria mídia tem que falar, porque isso aqui eles não fazem do agrado deles. Escuta só essa matéria. Estudo aponta substâncias cancerígenas em amostras de água do estado. Pesquisa foi feita com base em resultado de testes feitos pelas empresas responsáveis pelo abastecimento e que foram informadas ao Ministério da Saúde. Matéria muito recente, de 8/3/2022. Uma pesquisa feita pela Repórter Brasil revelou que substâncias com potencial de causar câncer foram encontradas em doses acima do limite estabelecido pelas autoridades de saúde na água que sai da torneira em 8 cidades capixabas. Em outros 36 municípios, o estudo identificou outras substâncias que geram outros riscos à saúde. Primeiro, meus irmãos, esse tal desse limite estabelecido. Como eu já falei para vocês, países da Europa, quando viram que essas substâncias causam esse tipo de problema ao longo do tempo, eles baniram totalmente. Mas aqui as autoridades irresponsáveis, canalhas, acham que não, que ainda dá para ter um limite mínimo ali. Por que eles fazem isso? Para que empresas possam lucrar muito com esse tipo de serviço. Ah, nós estamos tratando a sua água, vocês têm que nos pagar. Tratando com veneno, pois é, mas me pague. Você ainda paga pelo veneno que eles jogam na sua água. Agora, mesmo que a substância seja mínima, eu pergunto a você, quem pode garantir, quem fez a pesquisa, que você consumindo isso por 10, 20, 30, 40 anos, quais são as mazelas que vai causar em você? Porque antigamente as pessoas iam dessa para uma melhor dormindo, como passarinhos, ia dormir e não acordava mais, a pessoa não tinha problema nenhum de saúde, vivia 80, 120 anos. Eu já disse para vocês, essas estatísticas que eles falam que nós estamos vivendo hoje são manipuladas. Antigamente o mundo vivia em treta, não existiam os antibióticos, então problemas que hoje são tratáveis antigamente não eram. Então pega essas estatísticas, principalmente das tretas, aí faz um levantamento, uma estatística que diz, olha, o pessoal naquela época vivia até tantos anos, 35 por exemplo, hoje estamos vivendo até 70, só que na verdade nós estamos vivendo muito mais adoecidos, isso é que é a verdade, as pessoas viviam saudáveis, e essa estatística é feita em cima disso, dos problemas que a época enfrentava, então é uma estatística fraudulenta. Se você quer ver a verdade, você anda nas áreas mais afastadas das cidades e você vê que as pessoas têm muito mais saúde, você vê velho, com 70 anos, carregando um carrinho de mão cheio. Coisa que pessoas com 30 anos hoje, se você mandar andar, a pessoa não consegue, de tão sedentária que ela tá. Mas isso é ignorado e é colocado aqui como a melhor coisa do mundo. O levantamento chamado Mapa da Água está disponível no site da Repórter Brasil, onde as informações por cidades podem ser consultadas. De acordo com a publicação, os dados coletados para essa pesquisa são resultado de testes feitos por empresas ou órgãos de abastecimentos e enviados ao Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, CISÁGUA, do Ministério da Saúde. Esse estudo mostrou que no Espírito Santo, as cidades da Serra, Guarapari, Domingos Martins, Atílio Viváqua, Colatina, Baixo Guandu, Marataízes e Águia Branca registraram a presença de substâncias químicas e radioativas em pelo menos um teste realizado pelas próprias empresas responsáveis pelo serviço de abastecimento entre 2018 e 2020. Peraí, mas não era para ter um órgão, né? Para ir lá e ver isso, e fiscalizar e prender esses caras? Que é aí que eu quero chegar, mas deixa eu passar a matéria para vocês que a gente vai chegar aí. No caso da Serra, por exemplo, foram encontrados chumbo e arsênio acima do limite de concentração permitido pelo Ministério da Saúde. Já disse que esse limite é um absurdo, não era para permitir nada. Além disso, também estavam presentes nas amostras analisadas mercúrio, ácidos aloacéticos total e trihalometanos total, que são substâncias com potencial de causar risco à saúde de quem a consome. Quando substâncias radioativas e químicas são encontradas acima dos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a água é considerada imprópria para o consumo. Já 16 cidades do estado apresentam amostras com a presença dessas substâncias dentro dos limites permitidos. Outros 16 municípios não enviam informações ou enviaram dados inconsistentes, segundo a Repórter Brasil. A CESAM e as prefeituras de Marataízes, Colatina e Baixo Guandu, esses três, não fazem parte do território de atuação da CESAM. Foram procurados pela reportagem. A matéria será atualizada assim que essas respostas forem enviadas. No total, foram identificadas substâncias químicas e radioativas acima do limite em 763 cidades brasileiras no período analisado pela pesquisa. Isso quer dizer que o material capaz de gerar danos à sua saúde foi encontrado em 1 a cada 4 municípios onde os testes foram feitos. Tá certo, meus irmãos? E o pior é que alguns desses testes
foram fornecidos e realizados pelas próprias empresas que fornecem o serviço. Isso é um absurdo, é uma canalice. Se cria tanta burocracia para você, meu irmão, cidadão, tanta exigência para qualquer coisa que você queira fazer nesse país. Agora, para eles, é tudo liberado, eles fazem exatamente como querem. Isso é um absurdo, o brasileiro precisa acordar. Deveria haver consenso nisso aqui, meus irmãos, mas as pessoas continuam se polarizando e polarizadas não conseguem enxergar o que de fato acaba com a própria vida delas. Aqui eu vou citar para vocês os municípios, né, que eles dão a lista aqui do que já se sabe. Municípios com presenças de substâncias cancerígenas: Serra, substâncias encontradas com maiores riscos de gerar câncer, chumbo e arsênio. Outras substâncias encontradas que podem causar risco à saúde: mercúrio, ácidos aloacéticos, total, e trihalometanos, total. Guarapari, substâncias encontradas com maior risco de gerar câncer, chumbo. Outra substância encontrada que pode causar risco à saúde: o trihalometanos, total. Domingos Martins, substâncias encontradas com maior risco, chumbo e cádmio. Outra substância encontrada também que pode causar risco à saúde é o mesmo, trihalometanos, total. Colatina, substâncias encontradas, chumbo e cádmio. Baixo Guandu, substância encontrada com maior risco, lindano e agrotóxico. Outra substância também encontrada são os ácidos aloacéticos, total, e trihalometanos, total. Barataízes, substância também encontrada com maior risco é o rádio 228 e nitrito. Atílio vicáqua, substâncias encontradas que pode gerar o câncer, cádmio. Outra substância encontrada que pode também causar risco à saúde, o trihalometanos, total, e antimônio. Águia branca, a substância encontrada com risco de câncer, chumbo, e outras substâncias também encontradas com risco à saúde, ácidos aloacéticos, total, e trihalometanos, total. A fonte é o Repórter Brasil, tá certo, meus irmãos? Agora é aí que vem a minha opinião, que é a opinião do Davi. É um absurdo que nesse país você veja como, por exemplo, agora, aquela substância, né, para quem tem pressão alta e toma remédio controlado, como o losartana, também foi descoberto que existe a substância ali que pode também causar câncer. Tem pessoas que já tomam isso há mais de 10 anos, 20 anos, e eles vêm jogar uma dessa agora. Aí, quantas pessoas adoeceram até esse período por conta disso? Cadê os danos morais das pessoas que literalmente pagaram, né, para cuidar da sua saúde, mas estavam arriscando a vida? Por que é que ninguém vai pra cadeia, meus irmãos? Por que é que nesse país só vai pra cadeia quem não consegue se defender? Porque se você tem dinheiro, se você conseguir se defender, você não vai. E esses caras provam isso, esse tipo de matéria prova isso cada dia que passa. É um verdadeiro tapa na cara do cidadão de bem. Você basta ser um pouco mais grosseiro, muitas vezes pelo calor do momento, e te dão voz de prisão, não é? Se você se dirige a alguma autoridade, se você reclama em um lugar governamental, você fala isso e te dão voz de prisão. Olha, aqui não é a sua casa não, você está preso. Vai pagar com cesta básica, se tiver o dinheiro, ou vai fazer serviço comunitário. Agora, esses homens, esses grandes empresários, que financiam literalmente a indústria do falecimento, para não usar outra palavra, esses caras deitam e rolam. Esses caras fazem tudo o que querem fazer nesse país. E o máximo que acontece é eles tirar o medicamento do mercado, como no caso do losartana. Você vê vários municípios, quase 800 cidades, veja quantos milhões de habitantes tem, se você fizer a conta, prejudicados. Isso, o que se sabe, os que confessaram. Agora você imagina os que não sabem, porque isso aqui não é uma coisa isolada. Você acha que não acontece no Brasil todo? Aí o cara diz, mas o pessoal não devia beber essa água. Tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer isso, como se todo mundo tivesse condição de comprar água. Mesmo a que você compra, marcas famosas têm cloreto de sódio, por exemplo. Substâncias que já foram banidas e proibidas em outros países. E aqui, a casa da mãe Joana continuam fazendo como querem. Então é lamentável você ver que nesse país, mesmo quando se comprova as coisas, você lembra aquela outra notícia também que chocou? O lote daquele medicamento também vencido, vou nem falar, mas ninguém vai pra cadeia. Não, aplicar aí vencido foi um discurso, sim, mas quem foi o responsável? Quem é o líder? Por que não mete o cara na cadeia? Meu irmão, esse país nunca vai ser sério, nunca vai ser um bom lugar para se morar enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade. Essa é que é a grande verdade.
Você já parou para se perguntar o porquê a grande massa do povo brasileiro, das pessoas brasileiras, não faz exatamente nada ao saber diversas coisas que influem diretamente na vida de cada um de nós? Como, por exemplo, o Brasil é um dos 30 países com a maior carga tributária do mundo, ou seja, somos um dos 30 países que mais paga impostos no mundo. Nós trabalhamos praticamente 4 meses para dar dinheiro ao governo. E o pior, somos o primeiro lugar no ranking dos países que menos recebe o retorno desses impostos, ou seja, é um dos que mais paga e que não tem retorno. E a população aceita isso pacificamente. Somos um dos países que tem alto índice de corrupção, perdendo aí para o roubo de políticos aproximadamente 5% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é produzido ao longo de cada ano. É um dos países que mais possuem riquezas naturais no mundo, porém tem praticamente aí 25% da sua população em extrema pobreza. Um país que tem 1/4 da sua população vivendo com menos de R$450 por mês para sustentarem ali as suas famílias e se sustentarem. E a grande massa aceita isso pacificamente. Você acha que isso é normal para você? Você já parou para raciocinar? A grande massa em extrema zona de conforto, aceitando aquilo que a própria elite mundial impõe para cada um de nós. E se eu te disser que o grande causador de tudo isso é algo que é feito totalmente de forma planejada por pessoas que controlam ali as cordas da marionete, que estão no poder de tudo isso e fazem com que a população seja literalmente pacífica, utilizando algo que é um bem comum entre todos nós, a nossa própria água. Você vai achar que tudo isso aqui é teoria da conspiração, que eu sou mais um louco lunático falando a respeito dessas coisas. Mas é aí que tá, eu vou te explicar perfeitamente como tudo isso funciona. Na nossa água, a água do povo brasileiro, temos algo que chamamos de lixo químico. Lixo químico que a própria elite mundial não permite que grandes empresas, como siderúrgicas, por exemplo, descartem isso no meio ambiente para que não estraguem o meio ambiente. E o próprio governo brasileiro permite completamente que façam é diluir isso na água que você bebe, na água que você lava a sua louça, na água que você toma banho, que você dá para os seus animais, que você dá para os seus filhos beberem. E esse lixo químico, que é o grande causador de tudo isso, no caso, é o próprio flúor. A nossa água, a água do Brasil, contém esse lixo químico, que é o flúor diluído, fazendo que você consuma ele praticamente todos os dias. Grandes países, países de primeiro mundo, quando se depararam com essa situação, foram às ruas e lutaram arduamente para que lixo químico, como por exemplo o próprio flúor, fosse retirado da água deles. E eles conseguiram. Porém, o povo brasileiro nada fez e hoje estamos nessa situação. Sabe qual é o pior de tudo isso? E o grande mal que as pessoas não enxergam e que acabam consumindo todos os dias é que o flúor ele vai afetar diretamente o seu cérebro, mais especificamente a glândula pineal. E se você não sabe o que é a glândula pineal, ela é simplesmente responsável por cuidar do seu dia inteiro, da noite e do dia. Ela é responsável por produzir hormônios como a própria melatonina e também a serotonina, e que é a grande responsável pelo seu sono, ansiedade, pelo seu humor, por basicamente como você se sente ao longo do dia. O flúor ele vai engessar, ele vai cauterizar a sua glândula pineal. E assim você vai se tornando uma pessoa mais pacífica, uma pessoa que aceita aquela situação, por pior que seja, sem teoricamente forças para lutar contra aquilo, sem forças para causar grandes conflitos ou grandes distúrbios contra o próprio governo, por exemplo. Tudo algo realmente pré-planejado, pré-programado. Nós podemos aí ver claramente o aumento de pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas que acabam até mesmo contraindo doenças maiores, como câncer. Tudo isso é causado pelo próprio flúor que está sendo diluído na água e que todos nós consumimos. Mas aonde é que eu quero chegar e qual a solução para tudo isso? No ano de 2018, eu fiz um vídeo lá no canal Desperte, aonde eu mostrei com dados científicos, aonde eu mostrei testes sendo realizados de quanto tudo isso era prejudicial para todos nós. Um vídeo que rapidamente foi excluído, tirado do ar, um vídeo que chamou a atenção de muitas pessoas e que abriu os olhos dessas pessoas. Mostrei para as pessoas um tipo de filtro que tirava parcialmente o flúor da água. Mostrei como pessoas que não tinham recursos para comprar o filtro poderiam utilizar semente de manjericão santo para também retirar parcialmente o flúor da água. Mas eu queria algo mais, queria algo maior, eu queria algo que pudesse
descontaminar o meu cérebro, desintoxicar o meu próprio cérebro dessa substância maléfica, o qual nós tínhamos aqui no Brasil. Então, no ano de 2018, fui até os Estados Unidos, em um laboratório que havia passado vários relatos, vários testes reais, várias comprovações de quanto isso causava mal e dano, não só ao corpo humano, mas principalmente ao cérebro. E lá eu consegui, naquela época, comprar algo que chamamos de PLR. PLR significa Private Label Rights, ou seja, os direitos de rótulo privado em cima de uma formulação de um produto que iria fazer com que eu tivesse ali substâncias que iriam, teoricamente, me desintoxicar e deixar com que o meu cérebro ficasse praticamente 10 vezes mais potente do que a grande massa das pessoas brasileiras. Ou seja, ficaria mais focado, ficaria mais concentrado, uma memória melhor, uma melhora de todas as funções cognitivas daquilo que nós temos de, podemos dizer assim, mais importante no nosso corpo. Por meio de antioxidantes, iria me desintoxicar aos poucos disso que nós ingerimos aí praticamente desde que nascemos. Mas aconteceu o que eu já estava esperando. Por mais que eu houvesse pagado $12 mil na época para ter os direitos da formulação desse produto e que eu iria ajudar várias pessoas com isso, a Anvisa acabou barrando e não deixando com que esse produto pudesse ir para frente. Ok? Eu passei, esqueci a situação, a vida tocou, a vida continuou. Porém, milagrosamente, alguns meses atrás, eu recebo a informação de que agora eu posso ter aí a liberação em minhas mãos para conseguir então fabricar esse produto. Entrei rapidamente em contato com um dos melhores laboratórios que temos aqui no Brasil e vou conseguir algumas unidades disso nos próximos dias. Agora, com todas as liberações, um produto 100% natural, eu consigo trazer isso para auxiliar algumas pessoas. Eu estou fazendo uma quantidade extremamente limitada, com base em 1000 desses produtos, para passar para quem tiver interesse agora no mês de abril. Então, se você quer ser uma dessas pessoas a receber muito mais informações sobre um pouco disso que eu disse nesse vídeo, receber informações que eu não posso passar aqui via canal do YouTube, eu peço que você clique nesse link aí na descrição, eu peço que você coloque o seu e-mail, pois eu vou te mandar informações sobre o flúor, sobre a água, dados, base e estudos em cima de tudo isso, por e-mail, por WhatsApp e em um grupo secreto que está no Telegram. Então, se você quer fazer parte disso junto comigo, inscreva-se, pois será uma das melhores atitudes da sua vida. Você vai realmente viver a vida real, enxergar as coisas da forma que elas realmente são. A partir de hoje, eu estou teoricamente liberado a continuar postando vídeos aqui nesse canal. Então esse canal volta à rotina normal, com os vídeos que vocês acompanham e que eu acredito que a grande maioria de vocês gostem. E o meu aviso está dado. Se você quer, então, receber isso aí em abril, inscreva-se na lista de espera, coloque aí os seus dados e eu tenho certeza que você irá fazer parte disso. Um projeto em que muitos estão realmente interessados, mas que poucos têm a coragem e a dedicação de fazer. Eu estou dando minha cara a tapa e eu tenho certeza que será uma das melhores atitudes que você já tomou esse ano. Para falarmos disso então novamente, nos vemos lá no grupo secreto do Telegram. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.